Antes de começar o nosso papo, eu quero saber, alguém já leu Quincas Borba? Eu, A Thay e o João. Faz tempo, João, que você leu? faz uns 11 anos. Tempo considerável. Você vai fazer a releitura agora? Estou agora isso. Tá bom. E Thay, você veio pra me ver, né? Exatamente. Que você não Não vai me vou ler, né? fazer a releitura, vim para apreciar a aula. Ela veio pra apreciar a nossa beleza, gente. Tá tudo certo. Eu tô cada vez com mais receio de compartilhar sobre os livros com vocês, e essa é a grande verdade. Porque eu acho que muitas de vocês, como eu já sei, não leem sinopse, não leem contracapa e tudo. Então, eu tenho pensado muito o que realmente faz diferença na hora da aula, na hora de eu comentar com vocês, e o que vale a pena vocês descobrirem ao longo do livro, como, por exemplo, com o Conde, coisas que vão acontecendo, que personagem é esse, enfim, que eu acho que faz parte da descoberta e da experiência. Então, a gente vai falar pouco sobre a narrativa de Quincas Borba, eu não vou trazer a sinopse, eu não vou trazer quem são os personagens, porque eu acho que isso por si só vale a descoberta. Isso por si só vale entender como esses personagens também vão se organizar. Eu acho que nos primeiros romances do Machado, isso era um pouquinho mais tradicional, não tinha muito como mudar, mas eu acho que nessa segunda fase do Machado, ele já vai propondo algumas coisas diferentes que vale a pena a gente dar espaço para essa experiência diferente que ele está propondo para o leitor. Mas vamos então, basicamente estou falando, eu vou falar o mínimo possível e vocês vão ler e descobrir e não reclamem comigo depois que eu passei pouca informação para vocês. Mas vamos começar pelo básico, gente. Quincas Borba, então, vocês sabem que eu vou ler por essa minha edição aí da Penguin. Eu estava pesquisando, gente, nós reclamamos de Casa Velha, que foi, sei lá, um ano e pouco para ele publicar em folhetim, mas Quincas Borba levou 5 anos para ser publicado em folhetim. Teve alguns percalços, ele parou de publicar durante uns meses, aí voltou, daí parou, mas vamos combinar que 5 anos é tempo, né? E é um tempo para a gente perceber até os ganchos que ele vai deixar ao longo da obra e também um pouco dessas oscilações que pode ter ao longo da narrativa, desse vai e para, desse vai e para. Agora a gente entende também, fico pensando, será que cada folhetim era um capítulozinho daqueles minúsculos que tem ao longo da obra, que tem uns que é uma meia página, né? Eu não tenho essa informação, mas o que acontece é que o livro em si foi publicado, né, como um livro em 1891, quando ele termina de ser publicado em folhetim. Então, ele é escrito entre 1886 e 1891, e em 1891 ele é publicado. E é um ponto importante que, apesar dele ter esse período de escrita, a gente não tem uma marca no livro, na escrita, dizendo referências a alguma data específica, mas estudiosos vão dizer que as coisas que são ditas no livro, os momentos a que eles fazem referência, essa história vai se passar, então, entre as décadas de 1860 e 1870. Então, um período anterior ao de escrita, um período anterior ao qual o Machado já havia vivido. Então, ele fala de uma experiência ali de um Rio de Janeiro de causa vivida, causa experienciada. E por conta disso, é importante, então, a gente entender um pouquinho que momento era esse que ele estava vivenciando. Nós estamos no segundo reinado, né, o reinado de Dom Pedro II, e a gente passa por um momento muito interessante para o Brasil, que é um país que estava se modernizando. Então, a gente tem a chegada das estradas de ferro, do telégrafo, urbanização também do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter
tudo isso marcando. Então, lembrem-se que Machado viveu no Rio de Janeiro, grande parte das suas obras se passam também no Rio de Janeiro, e mais ainda marcado para tudo isso, a gente tem o período da escravidão, né, que foi abolida só em 1888, mas a gente ainda vai ter esse rastro, né, no livro, porque se a gente fala que o livro ele se passa ali em 1860, 1870, a gente tem um final de um período de um país, de uma cidade que está se encaminhando para um movimento alguém me ajuda? Abolicionista. Obrigada, gente. Eu adoro contar com os universitários aqui nas aulas. Então, a gente tem esse momento de modernização, a gente tem um movimento também de uma mudança de estruturação dessa sociedade, e a gente tem um momento também de ascensão da burguesia urbana. Lembrando dos outros romances do Machado que nós lemos até o momento, fica sempre muito marcado a figura do agregado, que a gente fala de famílias mais tradicionais, famílias que têm um pouco mais de dinheiro, e tem aquela pessoa que se agrega a essa família, que vai ter um papel social ali dentro para organizar, para apoiar, ou às vezes até mesmo causar um caos, mas que, de certa forma, vai utilizar desse status dessa família para também ter uma posição na sociedade. Então, a gente vai começar a falar desses agregados não tendo só uma função de agregados. Eu não quero mais ser só um agregado nessa família. Eu quero ser um comerciante, eu quero ser um banqueiro, eu quero ser um novo rico que quero buscar, então, o meu prestígio social. E é justamente nesse cenário que alguns personagens que a gente vai ter no livro vão simbolizar e vão se movimentar. Então, a gente tem essa classe que até então ficava sempre em segundo plano nos romances do Machado, mas que agora querem ter um novo destino, que querem ter um novo espaço. A gente vai ter também um momento de influências intelectuais muito grandes, tá? E a gente não tem como não pensar em Quincas Borba sem pensar também no humanitismo. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento em humanitismo. O meu intuito não é explicar aqui o que é o humanitismo, eu acho que vale a gente discutir sobre o que é de fato isso no final do livro, mas eu acho importante a gente passar sobre alguns pensamentos filosóficos, científicos, que estavam ali permeando os círculos sociais, intelectuais dessa sociedade, que vão ser as fontes dos quais o Machado vai beber para daí criar essa dita filosofia que ele vai abordar no livro. A gente vai falar, então, do darwinismo, tá? Eu acho curioso a gente pensar também que a gente fala de um livro que vai retratar entre 1860 e 1870, mas que ele foi escrito em 1880, então a gente tem uma escadinha de tempo, mas muito próximo a todo esse processo a gente tem em 1859 a publicação da Origem das Espécies do Darwin. Então, é muito próximo essas datas, esses movimentos aqui que a gente está conversando, que é toda aquela ideia, toda aquela visão de mundo da seleção natural, onde os mais adaptados vão prevalecer. E a gente fala isso claramente no mundo animal, quando a gente fala de evolução, do porquê que algumas espécies, alguns tipos de animais hoje são mais presentes e tudo, e não é o meu intuito dar aqui uma aula de biologia para vocês. Mas a gente vai acabar em uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é o darwinismo social. Vocês já ouviram falar sobre isso? Lembram disso na escola? Ou Morgana é algo completamente novo? A Andressa me deu um joinha. Eu não sei para que foi esse joinha, se foi para o lembro ou se é algo novo. Quando a gente pergunta mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente cai nessas coisas, né? Lembro das aulas da escola. Que bom, porque eu não lembro.
tive que pesquisar. Eu acho que nessa aula eu gazeava muita aula para ficar na biblioteca, né, gente? Que coisa, né? Por isso que eu tô onde eu tô hoje. Mas o darwinismo social, ele vai trazer essa mesma reflexão da seleção natural, onde os mais adaptados vão prevalecer, para a dinâmica social. É basicamente isso. Então, a gente vai ter uma reflexão sobre a desigualdade social, onde os mais aptos vão vencer e os mais pobres que fracassam, eles vão fracassar porque eles são inferiores. Então, se a gente fala que os mais adaptados vão prevalecer, então os pobres são aqueles que não estão mais adaptados e que, por conta disso, eles não vão prevalecer. A gente tem também o imperialismo europeu que vai se fazer presente nessa época, que fala que as nações mais fortes têm o direito de dominar as mais fracas. Então, a gente tem toda uma visão aqui de uma superioridade intelectual, financeira, de cargos, de famílias, que tem uma superioridade, uma supremacia ali de toda a sociedade, que vai olhar muito de cima para baixo para todas as outras classes sociais, para as pessoas escravizadas, para os agregados, para as mulheres, enfim, qualquer pessoa. Só que a gente tem que pensar que isso aqui está acontecendo, toda essa reflexão está acontecendo no mesmo momento onde a gente vê aquele movimento dos novos ricos, dessas pessoas tentando romper essa barreira inicial de agora eu tenho direito, né? Agora eu posso ter dinheiro, agora eu posso ter a ascensão. A gente, para o pessoal que está na leitura do Conde, a gente vê um pouquinho disso no Conde, né? Que as pessoas conseguem conquistar os títulos, as pessoas conseguem, através do dinheiro, construir uma posição social que não é somente a de família. A gente vê um pouco disso em Jane Austen, por exemplo. Jane Austen não, em Orgulho e Preconceito, que é quando as pessoas que são feitas, né, os homens que vão para a marinha, que daí acabam construindo fortuna e voltando, não são bem vistos pelas famílias porque eles não são de família, eles não têm o dinheiro pela tradição. Então, esses self-made men não são bem vistos na sociedade. Então, a gente vai construindo tudo isso para o momento em que o Machado Persuasão mostra bem isso, a Andressa falou. Exatamente, um ótimo exemplo da escrita da Austen. Então, gente, tudo isso vai culminando para o momento do Machado, que vive esse Rio de Janeiro, que vive esse momento político, que vê esse movimento social, que vê essas reflexões intelectuais, ele mesmo sendo um homem do intelecto, um homem antenado nas coisas que está acontecendo e pensando que talvez eu não concorde com tudo isso. Talvez eu não concorde com esse darwinismo social. Talvez eu não concorde com as formas com que a sociedade está organizada hoje. E para isso, eu vou criar o humanitismo, mas o humanitismo sendo uma caricatura do que é tudo isso que a sociedade está fazendo hoje. Eu acho que quando a gente tenta entender o humanitismo como apenas uma filosofia, pelo menos para mim, eu tive muita dificuldade de fazer isso. Então, entendendo para mim o humanitismo como uma caricatura de toda essa introdução que eu trouxe para vocês, esse movimento social, político, intelectual, para mim fez mais sentido. Porque o humanitismo pelo humanitismo, ele parece que acaba ficando às vezes uma ideia um pouco solta e que eu acho que faz sentido nesse contexto um pouco mais amplo. Então, não querendo explicar como que vai ser trazido o humanitismo, de que forma o Machado vai explicar, que exemplos ele vai trazer ao longo do livro, mas tentem lembrar dessa bagagem que a gente construiu aqui, desse percurso que a gente teve, para daí desembocar e tentar entender o que o Machado tentou fazer com isso, com essa visão. Lembrando que a gente parte de um Machado, nessa segunda fase dele, extremamente satírico, extremamente irônico, extremamente, às vezes, desbocado ali com algumas coisas. Então, ele
tá adotando uma postura totalmente diferente da que ele adotava nos romances iniciais, mais provocativo até mesmo. Então, ele vai incitar ao leitor, ele vai questionar o leitor, ele vai incomodar o leitor, e é importante que a gente entenda toda essa, às vezes esse incômodo até que ele vai gerar. Eu lembro que em Memórias Póstumas ele ficava afrontando o leitor, assim, em algumas situações, que a gente entenda isso como parte do processo da leitura e buscar entender o porquê que ele está fazendo isso. Até aqui, tá todo mundo comigo? Ok. E daí, gente, as grandes temáticas, assim, que eu sempre tento trazer, mas eu tentei reduzir muito para esse livro, a gente vai ter muito de manipulação e interesse social. Eu acho que os outros livros que a gente estava tendo estava muito focado somente no indivíduo. Óbvio que tinha críticas sociais interessantes, eram pessoas ali envolvidas no micro, mas que eram um exemplo do macro. Mas aqui eu acho que a gente vai ter uma manipulação e o interesse social muito impactado. Esses personagens, eles não são personagens que se encerram em si, mas que eles são exemplos reais da sociedade. Sociedade essa que o Machado estava vivendo. A gente vai ter uma abordagem totalmente diferente da loucura, tá? De como que isso era abordado na literatura até então. Eu quero trazer também depois a leitura, uma resenha do Alienista para vocês, que eu acho que vai ser uma leitura complementar que faz sentido para Quincas Borba, para entender diferentes formas com que o Machado trabalhou com a loucura na literatura dele. E ele vai fazer uma grande crítica à sociedade. Eu acho que a gente vai ter personagens, sim, com dilemas emocionais, dilemas internos, mas eles vão estar sempre em relação à sociedade. Então, para quem estava acostumado com os triângulos amorosos, lá com casa velha, com o padre mexeriqueiro que se enfia onde não deve, essas coisas, a gente está em um outro momento, numa outra pegada, com o Machado querendo evidenciar uma sociedade e tentando mostrar o quanto que a manipulação pode levar ou não um indivíduo, onde a loucura vai se entremear nisso tudo e o quanto que a sociedade está pronta ou não para amparar esse indivíduo. E, gente, é um livro que não existem heróis. Então, se vocês estão partindo da leitura do Conde de Monte Cristo, que a gente está passando pano para o Conde, ou até mesmo quando a gente lê a própria Memórias Póstumas de Brás Cubas, que por mais que a gente não concorde com diversas coisas que acontecem, tem um herói muito claro. Mas daqui para frente, na leitura do Machado, a gente não vai mais ter heróis. A gente vai ter pessoas extremamente falhas. A gente vai ter pessoas extremamente humanas. Então, isso é importante para que a gente desromantize o nosso olhar para esses personagens. E para que a gente julgue, sim, porque a gente julga como leitores do conforto das nossas casas. A gente julga, a gente funciona como júri, como executor, como tudo, mas de dar espaço de direito para eles e ter talvez um olhar mais humanizado, porque eles são personagens muito mais humanos do que heróicos. Isso é extremamente importante para a gente calibrar o nosso olhar e não esperar grandes coisas deles, mas sim pessoas falhas que talvez se você olhar para o lado da pessoa que está do teu lado, a pessoa que está pegando o transporte do teu lado, poderia ser essa pessoa, o Quincas, poderia ser o Rubião, poderia ser qualquer um dos personagens que estão nesse livro. E eu queria trazer só uma última frase para vocês. É a frase que está no final aqui da minha edição, está na última capa aqui da Penguin, que ele vai falar o seguinte: vamos prestar atenção, tentar entender o que ele está querendo dizer aqui. Ele fala que cotejava o passado com o presente, que era há um ano professor, que é agora capitalista,
olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túneis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha. Para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Então a gente passa de um homem que está cotejando o seu passado e olhando o presente, que ele tem um papel de professor, ele tem uma identidade, e que agora tudo se entremeia para o capitalismo e para a propriedade. Então, como se ele tivesse se perdido entre quem ele era e quem ele passa a ser nessa sociedade. Então, acho que isso dá um pouquinho de um gostinho do que a gente vai encontrar no livro. Eu trouxe algumas perguntas que eu vou trazer. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou trazer na nossa discussão para a gente pensar junto, tá? Então, lá na discussão final, eu quero que a gente reflita qual que é o papel de Rubião, que é um personagem que vai aparecer no livro. Em que medida a filosofia do humanitismo é crítica ou sátira das correntes filosóficas? O cachorro Quincas, que vai aparecer, quem viu já a edição da CLC sabe que tem um cachorrinho na capa, que é o herdeiro do nome, a edição da Thay ali, ó, que é o herdeiro do nome do Quincas Borba. Ele vai funcionar como um símbolo do quê? E como que se vai relacionar essa obra com Dom Casmurro e Memórias Póstumas, que é considerado essa trilogia machadiana? Então, ele vai fazer parte dessa tríade. Então, são coisas que eu quero que a gente venha a pensar mais na frente. Eu vou mandar essas perguntinhas lá no grupo para vocês irem refletindo ao longo da leitura, porque eu acho que é importante a gente voltar nelas no final e a gente não voltar só na discussão do gostei, não gostei, mas tentar aprofundar um pouco mais esse olhar. Temos um sprint agora, mas quero ouvi-las antes de qualquer coisa. O que você quer ouvir? Não sei, falem comigo. Não, assim, é a primeira vez que eu tô lendo. Fiquei com vontade de ler um tempo atrás, mas essa vontade esfriou. Tô indo sem nenhuma expectativa, sem conhecer quase nada da história. Eu conheço alguma coisa porque ele aparece lá em Dom Casmurro, né? Dom Casmurro não, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu já conheço o personagem por conta disso, só que eu também não sei de nada. Já vi aqui que mesmo no Kindle, o primeiro capítulo, acho que tem uma página. Mas estou animada para essa leitura e espero gostar. Ótimo. Mas Eu comecei a ler a introdução, que eu falei que eu ia, lembra? Mas aí eu parei porque estava entregando demais. Eu comecei a ler assim, eu falei, opa, peraí, não vou ler não. Aí parei de ler. E é o meu primeiro romance de Machado. Eu só li contos dele, A Cartomante, não sei o que do diabo, alguma coisa assim, que é engraçadíssimo, mas... do diabo. E mais nada. E uns trechinhos de algumas coisas, porque eu tenho um livro dele que a Darkside fez sobre os 7 pecados capitais, então eles colocam alguns trechos de alguns livros. Aí tem essa O Jacó, enfim. Mas romance mesmo vai ser o primeiro. Tá bom. Eu tô com muitas expectativas. A receita pode dar ruim, né? Mas tá tudo bem, né? Se a gente não cria expectativa também, gente, não dá pra viver, né? Não dá pra ser sempre comedido, tipo, ai, não, vou deixar. Deixa eu criar minhas expectativas também. Todo mundo fala que eu vou gostar porque tem um personagem meio perdidinho das ideias, então você sabe que é o meu ponto fraco. Gente, vamos para o nosso sprint, então. Vou fazer 20 minutos. Lembrando que o cronograma tá super soft. 10 páginas por dia, sem leituras finais de semana, sem correria. Machado, normalmente, é uma leitura que flui muito rápido, assim. A Thay veio só ver a gente, veio só ver a Aline traindo ela. Absurdo. Não pode ser. Ela veio ver Machadinho.
Ela veio ver a nossa beleza. Também. E Mas exibir a gatinha dela. exibir a gatinha dela, exatamente. Então, obrigada, amiga. Tenha um bom descanso aí. Eu vou fazer o nosso sprint de 20 minutos, que é só pra gente dar aquela aquecidinha. Ler uns 20 minutinhos, tá bom? Então vamos com calma. Eu quase terminei a meta de hoje. Eu li só até o capítulo 6, porque eu tô cansada. Então, eu comecei o capítulo 6, mas não terminei. Eu também. A meta de hoje era até o 6? Ah, tá. Eu achei que fosse até o 4. Eu falei, ai meu Deus, eu paro ou continuo? Não, ela era até o 6. Meta curtinha, né? 20 minutos, 25 minutos dá pra ler. E você, Aline? Parei no 4, na verdade. Eu também fiquei com essa sensação de que era até o 4. Não sei por quê. É o algarismo romano, isso confunde a minha cabeça. Verdade. Eu sou muito de humanas, eu vejo aquelas Tanto que eu olhei, letrinhas. tanto que eu olhei aqui, agora é o 4 mesmo. Ai, gente, o quanto eu reviso o cronograma quando é com algarismo romano. A morgue travou, Travou? gente. Voltou. Voltou. Voltei? Mas o tanto que eu reviso, porque daí é letra, e daí tem a ordem, e daí. Nossa, é um saco pra mim. Não, e aqui tem muitos, né? Então, por exemplo, lá no fim, por exemplo, já não sei mais dizer qual é esses números. Passa de 50. Ah, não, já. Só vai indo. E, gente, eu começo ali o capítulo 1, capítulo 2, meio que ele agradecendo que a irmã não casou com o Quincas e que daí o dinheiro, tudo ficou pra ele. Entendi. Eu tenho já uma coisa para falar. Eu pensava que o Quincas Borba era a pessoa Quincas Borba. Então, eu achei que o que aparecia lá em Memórias Póstumas de Brás Cuba ia ser o mesmo personagem, ia ser o personagem principal desse livro, né? Isso foi uma surpresa, que ele não é, na verdade, é o Rubião, que recebeu a herança dele, e o personagem que tem o nome de Quincas Borbas é um cachorro. Eu fiquei assim, ué, gente, cachorro? Ué. É isso que eu não quis falar no começo na contextualização que eu trouxe, porque eu acho que vale a pena essa leitura. E vocês não, Nanda não leu Memórias Póstumas, né? Aline também não? Porque lá em Memórias Póstumas ele vai aparecer, o Quincas Borba, ele aparece no momento pedindo. Ele foi um aluno que ele estudou com o Brás Cubas na escola, e depois ele aparece em outro momento da vida, meio como indigente, como uma pessoa em situação de rua. Eu não lembro se ele rouba ou se o Brás Cubas dá o relógio para ele, não sei se você Dá lembra. para ele. Ele dá um relógio para ele, e daí ele segue a vida, e depois ele volta montado na grana, o Quincas Borba, ele volta assim, outra pessoa transformado, e ele vai trazer essa filosofia do Humanitas pro Brás Cubas, e que vai dar também todo o desdobramento da história do Brás Cubas com base nessa filosofia. Então, quando você vai para o livro Quincas Borba, você está esperando ter a história desse cara que apareceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que não é bem o que acontece. Tem uma quebra de expectativa por parte do Machado. Eu vou voltar, eu vou ler tudo desde o início amanhã. Eu tenho dificuldade de ler assim com vocês. Ai, você não gosta da gente, né? Não, eu tenho dificuldade de concentração. E aí, qualquer coisa assim me tira. Eu gosto de ler no absoluto silêncio. Eu tenho dificuldade de ler à noite. Para mim é um pouco mais difícil. Por isso que eu gosto de ler assim, eu dou muito assim de manhã, é meu melhor horário, mas de manhã é meu melhor horário para tudo, né? Para treinar, para trabalhar, para fazer tudo. Aí eu tenho que
ver o que eu vou fazer da vida. Até as peças de Shakespeare que a gente leu, eu voltei também para ler. Mas eu gosto, porque eu fico ali meio já introduzida ali no contexto da obra, e aí eu volto. É gostoso, não é ruim não, tá? É bom. Bom, e você, Eline, o que achou? Então, assim, eu, na verdade, já sabia desse detalhe. Eu tinha visto num vídeo que Ai, não. eu fazendo o maior mistério aqui, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa importante para descobrir na Não, leitura. na verdade, foi porque eu tinha que me segurar de alguma maneira, né? E como eu estou tentando ler né, pegar o que vocês já leram, né? Aí eu não queria começar logo Quincas, né? Aí eu comecei a ver vídeos. E aí um desses vídeos delatou, assim, né? Me contou esse pequeno detalhe. E aí foi até bom ter visto o vídeo, porque não por conta desse detalhe, mas porque, tipo, eu não peguei para começar, porque eu tenho certeza que eu teria pego, sabe, para começar a ler. Porque Nanda botou lá no grupo dizendo, ai, vou ler aqui a introdução, não sei o quê, pererê. Eu falei, ai, meu Deus, eu me segurando, a outra vai e joga um negócio desse, eu vou pegar a introdução, vou sair lendo tudo. É o diabinho que tenta, né? Pois é. E, tipo, eu terminei a Helena, né? Então, eu tava um triste de começar a Iaiá. Aí eu falei assim, não vai ler Quincas, porque senão não vai dar certo. Bem isso, bem isso. Eu tô animada, gente, porque a gente já sabe que o cara vai de arrasta pra cima, né? Nandinha, pode falar. Não, o Então, Quincas, né? Não o Rubiano. É o Quincas. Então, foi exatamente isso que eu comecei a ler, né? Uma usurpação ali. Aí eu falei, bom, vou parar, porque vai começar a entregar muita coisa e eu não quero. E eu estou lendo as introduções agora tudo depois, tá? As do Shakespeare eu leio depois, porque eu sou muito chatinha com esse negócio. Eu gosto da surpresa, acho que para mim fica mais interessante. Então eu estou lendo tudo depois. Não, e essas introduções, principalmente de livros os mais clássicos, os mais difundidos, tipo, Memórias Póstumas, Dom Casmurros, Orgulho e Preconceito, esses livros são os mais difundidos, introdução vai dar spoiler, porque é meio que parte do princípio que é quase que de conhecimento geral já a história, sabe? Então, mesmo que a pessoa nunca tenha lido, ela já sabe do que se trata. Mas claro que isso não vai ser para todo leitor, tem leitor que quer ter sua experiência. E preservando sua experiência, estou cada vez mais recatada nas aulas, Nanda. Então, eu estou cada vez mais medindo as minhas palavras. Então tá, gente. Estão animados para iniciar a leitura? Acho que dá para pegar um pouco o ritmo da leitura, que é tranquila. Não, eu achei super tranquilo. Eu acho que se eu continuasse aqui, eu leria, porque eu fiquei vendo detalhe, anotando aqui coisa no livro já, e aí por isso que eu demorei mais um pouquinho. Mas eu vou lhe dizer, assim, eu achei a leitura muito gostosa. Machado, né? Eu também anotei algumas coisas, então acho que é por isso também que eu quero voltar, porque eu tenho umas coisas que eu quero anotar mais, sabe? Que eu quero marcar, e amanhã vai chegar meu marcador que eu comprei especialmente essa edição linda, que tem um cachorrinho também, a minha também tem. Esse tom de marrom tá bem bonito nessa capa. Agora, eu vou confessar que eu já, aqui na minha brabeza, consegui arrancar aqui a costura do livro, entendeu? Já comecei nesse nível. Então, não tem beleza, não, até porque o meu não tem cachorro, não gosto dessa capa, entendeu? Então, eu queria outro, mas vai nesse. Eu gosto das edições da Penguin. Eu não sei se vocês sabem que a cor que eu mais odeio na minha vida é laranja, né? Eu tenho essa questão que qualquer coisa que é laranja eu não. Eu tenho até uma dificuldade com algumas frutas, algumas verduras, assim, que eu tenho quase que uma. Autista. Autista feelings, assim. Essa capa aqui, eu vivo assim, ó, com o livro assim, ó. Eu não ver a capa.
eu tenho muita dificuldade, assim, nossa senhora. Eu acho essas edições da Penguin, desses livros assim, por que eles não colocam um negócio mais bonitinho, né? Aquela pretinha até que é bonitinha, agora essa, não colocam nem a fotinho, gente, pelo amor de Deus. Uma Não precisava, preguiça, né? Pois é, parece preguiça. Ah, deixa aí, manda aí. Sei lá, parece que eles pensaram assim, acho que ninguém não vai fazer sucesso isso aqui, não. Aí o nego, caramba, que é muito bom esses livros da Penguin. Porque eu gosto deles, eu ainda defendo, todo mundo reclama, eu ainda defendo, mas putz, esse laranja é indefensável pra mim. Gente, beijos, amo vocês, mas amanhã eu tenho que Ai, acordar às 5. eu vou lá também.